O que um vou a ser assinante do Jornal do Fundão? Já pedaço disse, portanto eu estive em França, como disse, a comunicação social naquela altura não era quase nada. Nós, sobretudo na imigração, nós não tínhamos acesso com grande facilidade. Eu estive numa cidade chamada Besançon, que naquela altura tinha 100 e tantos mil habitantes, havia vários quiosques, mas um só é que tinha correspondência a nível de imprensa portuguesa, dos quais era o jornal O Século. E então, o Século, naquela altura, chegava lá, eu não posso estar agora a dizer que, mas com um grande atraso, talvez de 1 ou 2 dias. E a afluência, como as pessoas tinham vontade de saber aquilo que se passava em Portugal, não era toda a gente. Os que recorriam à pressa para ir buscar o jornal, mas chegava-se lá, o jornal já não havia. E então, nós tínhamos, era a Rádio Clube Português, se eu não estou a ir, transmitia 1 hora de manhã e a outra à noite. E, ao sábado, era das 8 à 1. Era a única coisa que tínhamos. E então, como eu há bocado disse, o Jornal do Fundão aparece em minha casa por acréscimo. O Jornal do Fundão foi o senhor que nos fez a assinatura a mim e o meu cunhado, que já não existe, infelizmente. E eu, quando vi o Jornal do Fundão, mas já sabia que existia, claro. Mas como nós voltamos atrás, naqueles anos da ditadura, a compra, acesso à imprensa, não era nada. Não havia dinheiro para comprar. Eu comecei a trabalhar com um garoto, sabe quanto é que eu ganhava? Eu ganhava 7 escudos e 50 centavos, que era 7.500 por dia. Eram 40 escudos por mês, por semana. Não havia dinheiro para comprar jornais, não é? E então, como fomos para lá, e eu tive necessidade, uma das quais aparece em casa, mas depois também não quis estar a depender. Uma vez que cá está, olha, até os dias de hoje. Hoje sou assinante. Muitas vezes o Jornal do Fundão terá sido a única forma de saber o que acontecia em Portugal. Pois claro. Várias notícias a todos os níveis, não era? E naquela altura, vem-se dar o 25 de Abril, vocês têm a imaginar. O Jornal do Fundão, como talvez vocês não sei se sabem, o Jornal do Fundão, a determinada altura, esteve suspenso por 6 meses, sabem? Não sabem? Pronto. Porque o Jornal do Fundão foi titulado como um jornal subversivo. E então, o senhor que estava nos governos, acharam por bem, aquilo que metia no jornal era censurado. Vinha lá, ainda não há muito tempo que fizeram um apanhado, vinha lá, os jornais e cinemas e teatros e tudo, era tudo passado, tudo pela censura. E então, o Jornal do Fundão é suspenso, e quem é que faz a abertura outra vez, passados 6 meses? Um senhor chamado Rolão Preto da Soalheira. Sabem quem era? Tinha sido, se eu ouvi falar, um antigo, ou foi colega, ou antigo aluno do professor António Oliveira Salazar. Sabe essa história? Pronto. E ele então, através do Rolão Preto, o Jornal do Fundão foi aberto. Porque o Jornal do Fundão, quando foi nessa altura de ditadura, os artigos deles era sempre a dar castada no governo, antigamente, não é? E é por causa de que o jornal ainda sobrevive hoje. Talvez com muitas dificuldades, claro, sim. Estas notícias eram depois objeto das vossas conversas em família e com os amigos? Pois claro. Você já está a imaginar. Eu e tantos outros, e pessoas mais idosas que eu, que foram para a França, a maior parte das pessoas eram rudes, tal qual como eu. Eu apenas tenho o que eles chamam de segundo grau, que era a 4ª classe. A 4ª classe. E quando se dá o 25 de Abril, não é? Todos estávamos à escuta, para ver qual eram as notícias. Porque você sabe, uma coisa é estar presente, outra coisa é estar à distância. Porque as coisas, quando se está à distância, nunca chegam tal qual como elas são. E então nós, os companheiros de trabalho e da família, as conversas, tudo ia direito praticamente a isso aí, ao 25 de Abril. Não é? E é assim. Que era difícil. E como eu há bocado disse, nós, no trajeto daqui para lá, ou de lá para cá, porque eu vinha todos os anos a Portugal, de férias,
para cá e para lá, nós éramos acompanhados constantemente pela PIDE. Eu tenho uma peripécia, os meus filhos já estão em Portugal, e olha, ainda existe essa boneca. Existe essa boneca, é uma boneca, ganhei numa tómbola. É assim, que agora a minha neta brinca muito com ela. Eu trazia essa boneca embrulhada numa caixa, e quando chegamos a minha mulher trazia 2 revólveres, claro, de brincadeira, 2 revólveres com umas fitinhas, quando carregavam no gatilho, o fulano da alfândega ali em Vilar Formoso, que eram os sacanas, pá. Um deles disse para a minha mulher: o que é que a senhora aí leva? Eu levo cá, não, para mim, o que é que a senhora leva aí? Leva aqui uma boneca para a minha filha, porquê? Também é proibido? Deixa lá ver, abre lá. Mas, o senhor, vem-te lá. Fizeram-me abrir. Bom, disse para a minha mulher: diga a senhora o que é que aí traz? Olha, trago aqui, olha, 2 revólverzitos. 2 revólveres? Mas são 2 revólveres de brincar. É um para o meu filho e outro para o meu sobrinho. Mas não, senhor. Armaram ali um chinfrim. Vem outro senhor, um senhor já de idade, também pertencente à alfândega, e diz ele para ela: porque é que tu estás a implicar com a mulher, com a senhora? Se a senhora leva lá 2 brinquedos, porque é que tu estás a armar histórias? Para quê? Mas era assim. Eu tenho uma peripécia também. Eu ia para lá. Viemos ao 25 de Abril. Não, viemos à ditadura. Íamos para lá, nós chegávamos a Vilar Formoso, tínhamos que preencher um cupão, tínhamos que apresentar, já no comboio, havia esses macacos com os passaportes. Os passaportes eram carimbados dentro lá dentro dos coisas da PIDE, e depois eram atirados cá fora. Não era à mão, era comum. E há um rapazote, que era do Norte, o rapaz diz assim: eu não sou nenhum cão. O que é que tu foste a dizer? Vêm de lá 2 indivíduos lá de dentro, à civil, agarram no rapaz, pá, chocou. Agarram no rapaz, chegaram à porta, deram-lhe um empurrão. O rapaz caiu ali no meio do mosaico, ficou todo desmoronado. Já não seguiu viagem. Portanto, estão a ver o que era a ditadura. Aquilo era terrível. Nós não podíamos abrir a boca sequer. E então, a gente vai, como já relatei, nós vamos para a França. É aquilo que nós sabemos. Eu falo por mim. Aquilo que eu hoje sei, eu agradeço à França. Porque nós entramos num país, tomáramos nós mesmo atualmente, seremos como os franceses, não é? Eu não estou a dizer que a França quer tudo maravilhas. Não, claro que não. Que já disse aí que era difícil. Mas a França, apesar de tudo, é um país com estruturas, é um país rico, que há assimetrias, a gente sabe que há muitas coisas que não devia de ser, mas há. Mas não é como não. E depois tem outra coisa. Não vamos a dizer que não haja lá mal educadeza. Mas é um povo de disciplina, nós não. Nós não temos. Nós somos um povo indisciplinado. E vocês estão a ver aqui nas escolas, que eu tenho conhecimento através do meu filho, aquilo que se passa nas escolas. Hoje a criançada, o que era antigamente demasiado, que a gente levava porrada de 3 em pipa, por tudo e por nada, e depois ouço dizer assim, os da minha altura: os professores tinham 50 alunos. É mentira. Para mim é mentira. Tinham no número. Mas os professores, a maior parte dos professores das aldeias, faziam apartheid. Do qual, como também a mim. Mas afinal eu pergunto a mim: o professor foi instituído para quê? É para ensinar. Para ensinar quem não sabe. Para quem não sabe. Agora, há uma coisa. Não tinham nada que fazer apartheid. A mim como os professores chegavam naquela altura, era assim. Chegavam ali voltas do Natal, eles começavam logo a ver. Tu, vai lá para trás. Atrás das carteiras. E o resto estava para trás, faziam de conta que não havia ninguém. E então o que é que acontecia? Aconteceu comigo, isto é real. Eu andei 3 anos para fazer a 4ª classe. Porquê? Vários fatores. Dos quais eu nasci em outubro, naquela altura havia lei. Quem fazia anos a partir do 8 de outubro já não entrava na escola. Já não entrava esse ano, como também a mim. Já foi um ano atrasado. Depois, aquilo que eu relatei, éramos metidos para trás.
Eu não ia à escola. O que é que eu fazia? E eu digo, bem, não havia pastas, era uma bolsa de sapulheira, metíamos-a debaixo do monte de estrume, íamos para o rio. Ora, claro, chegava a altura dos exames, a gente não sabia. Nós estávamos na Barroca Grande, nas minas da Panasqueira. O meu pai viu que o meu pai já estava lá, mas eu estava com a minha avó, que eu também fui criado com a minha avó. Por isso eu dou muito coisa aos avós. O meu pai viu que não havia mais nem boas, pediu a transferência para lá, para a Barroca Grande. Foi lá que fiz. Quer dizer, eu não sabia, mas depois na Barroca Grande já sabia. Porquê? Porque o professor, a terra lhe seja leve, chamava Professor Coelho, não sei qual era o nome próprio. Eu, quando lá chego, o professor diz assim, aqui é que vem uma coisa jeitosa. Eu não sabia praticamente. Quando foi, nós íamos fazer o exame da quarta classe à Covilhã. Era o júri. A minha mãe vai lá da altura dos exames, não sei se foi em maio, e a mim pergunta, Sr. professor, o meu rapaz faz exame. E ele responde categoricamente, se o António não fizer exame, ninguém faz exame. Aí, quer dizer, eu não sabia, agora que naquela altura já sabia. E era assim. Porque o ensino, naquela altura era difícil. Como hoje já será. Mas naquela altura os alunos tinham mais respeito. Havia mais respeito. Nós não tínhamos a voz ativa de abrir a boca para o professor. Isso é que era bom. Mas hoje é demais. O que naquela altura era demais, hoje é de menos. Hoje eu sei através do meu filho, vocês os professores não podem, que é uma coisa que está mal, não podem admoestar uma criança. Porque se levanta-lhe um processo, e depois como é que é? Não é? É o que eu tenho, é o que eu sei através do meu filho. E, portanto, isso aí está mal. Está mal. Eles, os mandantes, os governantes, sobretudo, o que está encarrega ao Ministério, deviam ter um bocadinho mais de respeito para com os professores. Mais respeito. Não vamos dizer... Desculpe o termo, não vou entrar em politiquice. Aquilo que está a passar com os professores, é um cavalo de batalha que não tem fim. Se não houver um entendimento entre quem quer e quem dá, nunca chegam a lado algum. Porque é uns a querer de uma forma e outros a querer de outra. Porquê? Fica uma pergunta no ar. Porquê? Não é? Eu não sei. Ao Sr. António, queria só se pudesse dizer o seu nome completo e a idade, faz favor. António Barata Esteves, nascido a 20 de outubro de 1940. Tenho 82 anos, feitos.